O verão começa nesse sábado, mais precisamente às 6h20 da manhã, horário de Brasília, com previsão de chuva acima da média aqui no país. Nossa entrevistada agora é especialista em meteorologia da Tempo OK, Maria Clara Sasaki. Maria Clara, como sempre, muito obrigado por estar aqui conosco. Bem-vinda, boa noite. Olá, muito boa noite, Tiago. Boa noite também a todos que nos acompanham. Faltando aí pouquíssimas horas, né, Tiago, para o início do verão. Amanhã a gente já vai ter a nova estação, mas parece que ela já deu as caras, né? Se é que dá para gente dizer assim, aqui na cidade de São Paulo mesmo, nós tivemos um dia bem típico aí de verão. Calor, tempo abafado e as fortes pancadas de chuva no fim da tarde, Tiago. Sem dúvida. E quais são as projeções para essa nova estação? Teremos uma chuva acima da média, abaixo da média? E as temperaturas como é que ficam? Calor muito mais forte do que estamos acostumados ou não necessariamente? Qual é a projeção de vocês? Olha, Tiago, com relação à temperatura, primeiro vamos lembrar o que aconteceu no ano passado. Ano passado, no verão de 2023, 2024, nós tivemos excesso de calor, né? Temperaturas muito acima da média entre o verão e a primavera do ano passado. Neste ano, nós tivemos a primavera muito quente, mas agora a umidade começou a aumentar no interior do Brasil, tanto que já temos chuvas espalhadas, tivemos chuvas acima da média no mês de outubro, aqui para o sudeste do Brasil. Então, as chuvas já voltaram e a chuva ajuda a controlar a temperatura, o que é uma boa notícia. Então, devemos ter, pelo menos no sudeste, no centro-oeste do Brasil, temperaturas perto do normal para esta época do ano. Levemente acima, alguns dias mais quentes, mas não exagerado, como foi o que aconteceu em 2023, 2024. Devemos ter, sim, alguns dias mais quentes, mas no geral a temperatura se aproxima da média climatológica entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil. Devemos ter formação de corredores de umidade, inclusive já agora no início do verão podemos ter, inclusive, a formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul, que é aquele corredor de umidade que atravessa o Brasil, deixa nuvens carregadas e chuva frequente. Isso controla bastante a temperatura e é um fenômeno que deve acontecer durante aí boa parte da estação. Então é uma boa notícia com relação à chuva e à temperatura. Devemos estar perto do normal na temperatura e chuva até superando o que seria normal para esta época do ano, Tiago. Maria Clara, claro que é uma questão técnica, né? A gente fala muito dos fenômenos El Niño, Laninha, né? E se os meteorologistas estão discutindo muito se o Laninha vai ter uma efetividade, né, nesse período de verão. E se realmente tiver, o que pode acontecer? Acho que é importante traduzir para o nosso público o que isso significa. Com certeza, Tiago. Nós estamos com uma tendência de um Laninha de fraca intensidade. O Laninha, quando estamos nos meses de verão, ele aumenta a chuva, especialmente no Nordeste e na região norte do Brasil, extremo norte do país, né? A gente tem um aumento significativo das chuvas. No entanto, esse Laninha, ele está com fraca intensidade, não se configurou ainda, e se ele se configurar, né, se o fenômeno Laninha se configurar, ele deve ser um fenômeno fraco e de curta duração. O que isso significa, Tiago? Que devemos ter pouca influência deste fenômeno aqui na condição de chuvas do Brasil. Devemos nos aproximar muito aí do que seria normal para esta época do ano. Chuvas mais concentradas na região sudeste, no centro-oeste do Brasil. Teremos também muita influência das águas do Oceano Atlântico, que ainda estão mais aquecidas do que o normal. A zona de convergência intertropical, que é um fenômeno que provoca mais chuva no nordeste do Brasil, já começa a se aproximar aqui do continente, então trazendo também uma condição de mais umidade para o interior do Brasil. E então o que vai comandar a chuva aqui, no geral, vai ser mais predomínio das águas do Oceano Atlântico do que efetivamente o Laninha, se ele se configurar aí durante os meses de verão. E mesmo que ele se configure, Tiago, no início do ano, os modelos já indicam que existe aí um retorno, né, para uma condição de neutralidade. Então, já a partir de fevereiro, março, as águas voltam a esquentar, porque o Laninha, ele é o resfriamento anômalo das águas do Oceano Pacífico. Então, quando a gente tem esse resfriamento duradouro, aí passando de 3 meses, a gente configura como Laninha. Só que voltando a esquentar, ele já volta para uma condição de neutralidade e a atmosfera responde aí como uma condição de neutralidade. Então, perto
do que é normal para esta época do ano, Thiago. E já aproveitando, queria te perguntar sobre o fim de semana aqui em São Paulo, né? A cidade sofreu de novo com a chuva, muita gente sem energia e inclusive o Rio de Janeiro também, mas a Enel aqui em São Paulo falou em ventos de até 60, 70 km por hora. Existe algum risco para os próximos dias e também já para a semana que vem, já pensando na noite de Natal? Olha, Thiago, o que aconteceu aqui hoje na cidade de São Paulo foi a passagem de uma frente fria. Ela ainda está na altura do sudeste do Brasil e deve manter essa condição de chuva forte para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais durante o fim de semana. Aqui em São Paulo, principalmente no sábado, principalmente amanhã. Então, muita gente ainda deve sair, né, pegar as estradas em direção ao interior, em direção ao litoral. Então, tem que monitorar, tem que tomar cuidado com essa condição de chuva, não só aqui na capital, mas como em todo o interior, todo o estado de São Paulo, que deve ter, né, essa condição de chuva durante todo o fim de semana. E conforme a frente fria for avançando, ela muda o tempo também nos estados do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de Minas Gerais, porque vai formar aquele corredor de umidade, que é um corredor de umidade persistente. Ele se forma agora no fim de semana e segue até pelo menos metade da semana, né, até o dia de Natal, provocando chuvas significativas e chuvas constantes aí para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, até Goiás e Distrito Federal também. Então são áreas que merecem bastante atenção no fim de semana e até pelo menos o Natal, com possibilidade de chuvas frequentes e aqueles transtornos que a gente está acostumado, né, Thiago, nesta época do ano, possibilidade de alagamentos, possibilidade de deslizamentos. Então toda a atenção é bem-vinda, a gente tem que monitorar as condições. Vai sair de casa, já dá uma olhadinha, pega o celular mesmo, olha ali a previsão para ver como é que está o caminho, né? Como é que está a sua região. E nunca, né, enfrentar pontos de alagamento, porque a gente não sabe o que tem ali num alagamento, né, Thiago? Sem dúvida. Maria Clara Sasaki, especialista em meteorologia da Tempo Ok. Mais uma vez, obrigado pela gentileza, bom fim de semana, até a próxima. Bom fim de semana e até a próxima.